Bom dia, gente. Vamos estudar a palavra de Deus. Eu estou muito motivado, estou muito animado e sei que o Espírito Santo vai falar fortemente ao teu coração, você que está aqui conosco, você que nos assiste. E hoje a gente começa falando de uma série muito relevante para os dias que estamos vivendo, que é sobre o crescimento espiritual. E eu convido você a abrir a palavra de Deus. Está me dando um eco aqui, querido. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, eu hoje estou com uma versão da Bíblia contemporânea, a Bíblia A Mensagem, então provavelmente alguma coisa que eu vou ler aqui vai estar um pouquinho diferente da versão que você está usando, que é atualizada no Brasil. E hoje a gente vai falar do perfil do homem natural, da mulher natural. E a gente providenciou aí uma imagem para você, enquanto estiver ouvindo a reflexão, você possa estar observando, o caminho que Deus deseja que você e eu alcancemos. Capítulo 2 de 1 Coríntios, a partir do versículo 1, nós leremos do capítulo 2, de 1 até o capítulo 3, versículo 4. Amigos, vocês devem estar lembrados da primeira vez em que eu os visitei, para deixá-los a par da grande jogada de Deus. Na ocasião, não tentei impressionar ninguém com discursos sofisticados ou com argumentos filosóficos. Decidi apenas apresentar primeiro Jesus e quem Ele é, de maneira pura e simples. Depois falei de Jesus e do que Ele fez. Jesus, o crucificado. Não estava certo sobre como apresentar o tema. Sentia-me despreparado. Se querem saber a verdade, eu estava morrendo de medo. Assim, nada do que eu disse deve ter impressionado vocês. Mas mesmo assim, a mensagem cumpriu o seu propósito. O Espírito e o poder de Deus fizeram isso, o que deixa claro que a vida de fé que possuem é uma resposta ao poder de Deus, não o resultado de técnicas de manipulação mental ou emocional. A verdade é que temos sabedoria para compartilhar, desde que vocês estejam espiritualmente firmes. Não se trata de sabedoria popular, propagada por supostos especialistas que estarão obsoletos em 1 ano. A sabedoria de Deus é algo misterioso que encerra a profundidade de seus propósitos. Nada tem de vaga e superficial. Ela não é uma nova mensagem, é a mais antiga mensagem, o que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós, aleluia, muito antes de entrássemos em cena. Os sábios do nosso tempo não têm ideia do que seja esse plano eterno. Do contrário, não teriam matado numa cruz o Senhor da vida, designado Ele por Deus. Por isso, temos esse texto das Escrituras. Ninguém jamais viu ou ouviu algo parecido, nunca se imaginou algo semelhante, mas é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas vocês o têm visto e ouvido, porque Deus, por intermédio do seu Espírito, revelou isso a vocês. O Espírito, não satisfeito em mover-se na superfície, hoje mergulha e traz à tona
tudo que Deus planejou em vocês. Quem conhece o seu pensamento a não ser você mesmo? O mesmo ocorre com Deus. Ele não só sabe o que está pensando, mas também nos permite sabê-lo. Deus tudo nos revela sobre os dons da vida e da salvação que nos concedeu. Não precisamos dos palpites nem das opiniões do mundo. Não aprendemos isso nos livros, nem na escola. Aprendemos com Deus, que nos ensinou pessoalmente por meio de Jesus e do seu Espírito e nos transmite de primeira mão. Agora, quem não é espiritual não pode receber tudo quanto o Espírito de Deus ministra. Não tem essa capacidade. Os dons de Deus lhe parecem tolice. Só o espiritual pode reconhecer aquilo que vem do Espírito. O Espírito de Deus e o espírito humano precisam andar juntos em plena comunhão, espiritualmente vivos. Temos então acesso a tudo que o Espírito de Deus está nos fazendo. Assim não podemos ser julgados pelos críticos que não são espirituais. A pergunta de Isaías é: existe alguém que conhece o Espírito de Deus? Alguém que saiba o que ele está fazendo? Foi respondida essa questão. Cristo sabe e nós temos o Espírito de Cristo. Você pode dizer amém por isso? No entanto, amigos e amigas, sinto-me frustrado pela maneira nada espiritual com que vocês lidam uns com os outros e com Deus. Vocês estão agindo como bebês em relação a Cristo. Parece que só sabem mamar. Pois bem, vou amamentá-los, visto que não sabem se alimentar sozinho. Quando vocês se apegam a algo apenas por se sentirem bem ou para dar a impressão de que são importantes, não são muito diferentes de um bebê de colo, que só fica contente quando tudo lhe agrada. Quando um de vocês diz, estou do lado de Paulo, e outro diz, eu prefiro Apolo, não estão sendo infantil? Quem vocês pensam que é Paulo? Ou Apolo? Somos apenas servos. Nós dois que os serviram enquanto aprendiam a confiar a vida ao Senhor. Cada um de nós cumpriu a tarefa de servo. Eu plantei a semente, Apolo regou as plantas, mas Deus fez vocês crescerem. Não é quem planta, nem quem rega que está no centro do processo. É Deus. Aleluia. Ele faz as coisas acontecerem. Plantar e regar são trabalhos menores. O que torna essas atividades dignas é o Deus a quem servimos. Somos então a lavoura de Deus e nós trabalhamos em conjunto. Feche os teus olhos, deixa a sua Bíblia aberta, Pai, no nome de Jesus. Mas uma série que o Senhor tem colocado no meu coração, e eu faço minhas as palavras do apóstolo Paulo. Não sou o apóstolo Paulo, mas faço minha as palavras dele, porque o meu objetivo é ajudar a tua igreja, que o Senhor tem confiado em minhas mãos, a ir mais longe, a ir além, a entender toda a sua missão, toda a visão, todo o propósito e os seus valores nunca serem negociados em momento algum, Pai. Estamos vivendo num mundo onde os especialistas chamam de um novo mundo socioeconômico, onde eles estabeleceram uma palavra, VUCA. Palavra essa até estranha para nós brasileiros, mas um mundo
cheio de volatilidade, um mundo cheio de inconstância, um mundo cheio de incoerências, um mundo cheio de ambiguidade, um mundo cheio de valores invertidos, e a tua igreja está aí, Senhor. E como estamos como igreja nesse mundo socioeconômico, onde esse mundo tem de todas as formas e maneiras tentado, Senhor, frustrar os teus planos de crescimento conosco. Me ajuda, Senhor, a conduzir essas 3 séries, Senhor, desse assunto tão relevante, para que meu irmão, ao sair desse lugar, ele entenda, Senhor, que a missão não para, que a visão não pode ser hoje uma visão, amanhã outra, ela precisa ser constante, que os valores precisam ser dia após dia permanentes, e o teu propósito inegociável. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos, Senhor, mais habilitados e mais renovados em Ti, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Queridos, hoje a gente vai falar do perfil do homem natural. E o homem natural, a Bíblia diz que ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. E eu sinto informar você, tem muita gente com esse perfil ainda dentro das igrejas. Até porque a igreja precisa, e todos os dias, todos os tempos, ela é renovada pelo Senhor. E é bom termos homens e mulheres naturais aqui. Você pode dizer amém por isso? Amém? Amém. Isso é bom, porque isso mostra que a igreja está sendo oxigenada pelo Espírito Santo, está crescendo, está amadurecendo, está recebendo novas pessoas nesse processo que você está visualizando ali. O homem natural é o primeiro, da minha esquerda para a sua direita. Ele entra, com essa posição diante de Deus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Então, se você estiver próximo de um homem natural, ele vai achar estranho muitas coisas que aquele que já cresceu, que já está mais amadurecido na caminhada cristã, pratica e faz. E a gente precisa respeitar essa pessoa, a gente precisa ajudar essa pessoa, seja ele homem ou mulher, ou adolescente ou jovem, para que ele possa crescer e sair dessa fase. Porque você leu o texto aí comigo e viu que o apóstolo Paulo estava enfrentando essa crise dentro da igreja. A mensagem não foi para o mundo, você sabe muito bem disso. As cartas apostólicas, ela não é uma mensagem para o mundo, ela é uma mensagem para nós. Ela é para que nós, como igreja, possamos analisar e ver que tudo quanto Deus deixou escrito para nós é para o nosso entendimento, nosso amadurecimento, nosso crescimento e o nosso avanço com Deus. E a gente precisa analisar aonde eu estou. Olhe para essa foto aí e veja aonde você está. Não me diga. Não me diga aonde você está. Mas eu coloquei ela para você identificar aonde você está, porque diante da crise que, graças a Deus, está acabando, você pode dizer aleluias por isso? Muita gente está no perfil natural. Muita gente está vivendo com a mentalidade apenas humana e se dizendo crente, se dizendo cristão. Pastor, o senhor está invalidando tudo que aconteceu com essa pandemia? Claro que não. As estatísticas, eu creio, sejam elas verdadeiras. 120 pessoas, mais de 120 mil pessoas faleceram até agora nesse ano. Isso é um fato. E como você e eu estamos posicionados dentro do nosso crescimento como igreja, analisando todo esse contexto, toda essa vivência, como está a nossa posição em Cristo? Nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo, nós estamos estagnando ou estamos retrocedendo?
porque muita gente retrocedeu, sabia disso? Muita gente parou, muita gente não voltou, e eu estou falando da nossa comunidade local, tá bom? Muita gente não entra em nenhuma live, muita gente se desconectou total e focou, não, eu tenho uma alergia, eu tenho um problema, eu tenho um problema cardíaco, e eu não consigo mais nem adorar a Deus, nem em casa. Nem em casa. E aí a gente faz uma leitura, gente, e a gente vê que a igreja brasileira, eu não sei de outros países, muita gente estava mal na sua relação espiritual com Cristo. Muita gente estava naquela vibe assim, da agitação do domingão, chegou domingo, eu tenho que ir lá carimbar o meu contrato lá com Deus, eu tenho que levar meu dízimo, eu tenho que ir para a igreja e pum, 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 mas aí a corda agora apertou, não tem mais a igreja para você ir, pelo menos foi assim no início, ok? E como era você e eu como igreja dentro de casa? Como era, Simone leu aqui, e é fato isso, as estatísticas são alarmantes da quantidade de divórcio, de feminicídios, de brigas, e até entre crentes. Teve crente se separando nesse período de 3 meses, porque descobriu que ele não conhecia mais a mulher dele, não conhecia mais a família dele. Uau! Como pode um negócio desse? O que estava acontecendo nessa relação homem e mulher aos pés da cruz de uma só carne? Deveriam ser uma só carne, ok? Eu quero levar você a pensar e a entender que não adianta a gente ficar no oba-oba, o choro dura uma noite, a alegria, legal, isso é bom. Eu não quero levar você a apenas viver um evangelho emocional, porque ele não funciona, e era isso que estava acontecendo com a igreja de Corintos. As pessoas estavam vivendo um evangelho emocional, evangelho do fast food. Eu vou lá, eu supro a minha necessidade, eu recebo um óleo ungido, eu pago meu dízimo e faço agora uma cobrança para Deus. Sou dizimista fiel, fui na igreja, fui lá, e agora você tem que suprir todas as minhas necessidades, você tem que manter a minha conta em dia, você tem que me manter em dia, você tem que, você. E a minha missão e a sua missão nessa caminhada, como é que é? O evangelho é ativo. Eu e você precisamos reproduzir a essência do evangelho. Se Cristo vive em mim, se Cristo vive em você, a natureza que eu desenvolvo agora não é mais a natureza humana. Porém, o crente natural vai desenvolver a natureza humana. Ele vai xingar a mulher, ele vai chegar em casa, vai soltar os bichos, ele vai chegar em casa e vai falar para ela, ó, não quero saber, quero minha toalha, quero isso, quero aquilo. É um ditador. Não é um marido, é um chefe. Posso tirar um amém seu? A gente precisa sair, como disse o apóstolo Paulo, dessa mesmice de leitinho, gente. Porque o mundo jaz. Você espera o que do mundo? E o que você e eu estamos fazendo aqui no mundo? Qual é a nossa missão? Quais são os nossos valores? Quais são os nossos propósitos? Não, a minha missão é ter uma vida resolvida no casamento, é achar um marido. A minha missão é trabalhar, ganhar muito dinheiro. Eu não sei você, nesse período de pandemia eu fiquei sem grana. A grana acabou, muita grana acabou. Mas isso não interferiu na minha comunhão com Deus. Agora tem muito crente que pirou, porque entrou no cheque especial, porque as contas foram colocadas lá na prancheta. Só que não foi só você, foi todo mundo.
Foi algo atípico. E agora cada um de nós temos que dar os nossos passos, de dar a volta por cima. E de crer que o Deus que nos dá inteligência vai nos ajudar a vencer. Agora, qual lição eu tiro disso tudo? Deus não me atendeu. Então, para que eu vou ser crente? Esse é o natural. Eu fui no Drive Deus e ele não me respondeu. Só que a Bíblia pergunta: quem é você? Quem sou eu para questionarmos Deus, que é o Criador? Ora bolas! Mas o cristianismo contemporâneo nos dá essa tecla do fast food, onde a gente aperta lá o ícone do iFood e fala assim: Deus, eu quero. Ah, eu quero, Deus. Sabe, quem tem filho pequeno aqui sabe como é que é, né? Ele chora, ele esperneia: eu quero, pai, eu quero. Me dá o celular. Estudar não quer não, mas quer o celular para ficar o dia todo vendo um bocado de besteira. E aí, se você e pai e mãe não tiver pulso, o que essa criança vai fazer? Vai te manipular. Porque criança é esperta pra caramba. Ela vai usar de todos os argumentos para que você caia na lábia dela. Mas aí o que você, pai e mãe, tem que ser? Tem que ser o quê? Firme. Diga, firme. E a Bíblia nos ensina também: sede firmes, irmãos. Sede constantes, irmãos, sempre abundantes na obra do Senhor. Faça sol, faça chuva. Você e eu não estamos aqui vivendo pelo que temos ou pelo que recebemos. Nós vivemos porque dependemos totalmente daquele que é o nosso Criador, daquele que é o sopro da vida em nós, daquele que nos sustenta, que é o nosso provedor eterno. E você e eu precisamos refletir: que tipo de crente eu sou hoje? Eu lembro que na década de 80 para 90 a gente cantou uma música assim, acho que era da igreja, não me lembro agora qual era o ministério. Dizia assim, ó: que não passe de nós o seu Espírito, tudo o que foi dito lá no Antigo Testamento, que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Obrigado, Adenilson. Gente, ninguém cresce tendo todas as suas necessidades supridas. Eu hoje sou um homem que sou forjado, porque nas minhas costas tem muitas marcas da vida. E eu me arrependo, já disse isso para minha mulher, vou dizer isso publicamente, de não ter deixado muitas coisas acontecerem com os meus filhos, para que eles também tivessem essas marcas, para amadurecerem e crescerem. Mas estou lutando para ensiná-los e dizê-los para eles: olha, se vocês seguirem os meus passos, vocês vão errar menos. A gente não pode ser uma igreja protetiva, de sempre passando a mão na cabeça. Você precisa crescer. Diga isso para você ouvir: eu preciso crescer. E eu vou te dar uma boa ou má notícia, depende de como você vai analisar isso. Crescer dói, meu irmão. Diga agora aí: crescer dói. Você só vai aprender a ser um homem de fato se você tiver necessidades. Uma mulher de fato, se você tiver necessidade. Senão a vida toda você vai estar na barra da saia da sua mãe. Na vida toda você vai estar na barra da saia do seu pai. Nunca vai ser homem de verdade. Desculpa os homens aí, tá? Desculpa as mulheres. Porque o primeiro aperto que tiver,
Se for correr para papai e mamãe, não vai sair do natural, vai viver a vida toda na dependência. Não cresce. E a igreja brasileira precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. Qual é a sua missão? Quando você passa necessidade, você acha assim, Deus esqueceu de mim. Querido, você e todo mundo está passando. Agora, como você vai enfrentar essa situação? Como você vai viver olhando para essas coisas? Como um bebê? Vai ficar chorando, eu quero, me dá o celular, me dá. Ou vai arregaçar a manga, vai botar o joelho no chão, vai pegar a Bíblia e ver o que Deus quer falar contigo. Deus fala com você, rapaz. A igreja brasileira ainda é dependente de guru. Pastor, o senhor não crê nos dons espirituais? Creio, claro. Não duvido deles, são os carismas de Deus. Mas eu não preciso de ninguém para falar comigo, porque Deus fala comigo através da sua palavra, porque eu sou filho dele, e eu não sou melhor do que você. Mas o bebê faz o quê? É mais fácil você ler ou pegar o resumo que eu já botei aí na internet para você? É mais fácil o quê? Pegar o resumo. Não é mais fácil? Só que você pegando o resumo, você vai ter degustado e a gente às vezes está assim. É mais fácil criticar. É mais fácil criticar. Quando na verdade Deus espera uma reação sua, de mudar as coisas. Nesse mundo VUCA, volátil, inconstante, depois você vai estudar aí sobre esse assunto, é interessante, principalmente quem está no mercado. Anote essa palavra aí. Ela é antiga, mas ela está se tornando tão contemporânea na conjuntura do mundo que estamos vivendo. E a igreja está aí, gente. Como a gente vai ser? Vamos ser naturais. Esse negócio de Jesus vai voltar? Vai voltar. Eu ouço isso desde quando eu era molequinho. Esse negócio de crescer, de ter postura de crente, ética. Todo mundo está se separando, eu vou me separar também. Todo mundo está xingando, eu vou xingar também. E depois eu vou lá e aproveito a graça. Gente, a graça não é bagunça. Mas tem gente hoje brincando com a graça, fazendo dela uma bagunça. É o natural. E a gente precisa entender o que eu quero. Eu quero que você saia daqui hoje, Marcos, pensando e reavaliando todo o seu cristianismo. Tudo que você fez até hoje. Não quero que você desista não, tá? Porque a Bíblia declara que nós não fomos chamados para retroceder. Diga aleluia. E sim para avançar. Essa chacoalhada para a gente crescer, gente, é porque eu quero chegar diante de Deus e falar: Deus, eu ensinei, eu suei a camisa, eu sou o mesmo, né? Literalmente. Para que aquela turma lá, Senhor, entendesse que o Evangelho não é fast food, que o Evangelho não é oba-oba, que o Evangelho tem renúncia, tem cruz, tem oração, tem leitura da palavra. E não tem outra fórmula não, queridão. Eu vou passar. Se Jesus não voltar daqui a 10, a 30, 40, 50 anos, talvez eu não esteja mais aqui com você. O Evangelho vai continuar e não vai mudar. Embora que esse mundo VUCA quer que a gente se mude. Mude no pensamento, mude nas atitudes, mude na conjuntura
socioeconômica, em tudo que pensamos, e isso às vezes influencia até dentro da igreja, a gente não pode se misturar, porque mamãe dizia uma coisa muito, muito legal para mim, de repente vai ficar pesado para você, eu espero que não, que a gente não deve se misturar. A gente é santo, gente. Cuidado com o que você come. Até nas redes sociais de muitos crentes. Veja a referência, veja a procedência. Veja o que você está compartilhando. Um dia desse alguém compartilhou uma frase de um filósofo que tinha outra fé. E posicionar, a palavra dele era muito bonita, parecia até, né? Coaching, nada contra coach, tá? Mas coach assim, bem, autoajuda. E aí o cara foi lá e compartilhou. Só que o cara estava num pensamento filosófico totalmente antagônico. Antagônico daquilo que nós defendemos e cremos. Eu quero dizer para você que se você ainda é natural, olha, a cruz foi dada para você na medida certa. Diga, na medida certa. Não tem de mais e não tem de menos. Agora, o que você e eu precisamos fazer é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tome a vossa cruz e siga-me. Pegar ela, queridão, e seguir, porque ela está na medida certa para o teu peso, para as tuas carências, para as tuas necessidades, e você vai conseguir chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu fui firme, eu fui constante, eu fui abundante, sempre na obra do Senhor. O Senhor era e é a minha prioridade, por isso que eu cheguei até aqui. Agora a decisão é sua. Diga, a decisão é minha. Ser natural, diga, ser natural. Ser carnal, que você vai aprender semana que vem. Ou ser espiritual, diga, ou ser espiritual. A decisão é sua. E a escolha que você fizer vai fazer toda a diferença na sua vida cristã, na sua vida secular, na sua vida de alma, de mente, de relacionamentos, na sua vida financeira. Pastor, eu estou vivendo um problema financeiro. Cara, sabe qual é o seu problema? Jesus. E se você estiver cheio de Jesus, você não vai nem ligar e nem esquentar, porque se Ele disse que não cai um fiasco da sua cabeça, um fiozinho desse aí, se você ainda tem algum, sem a permissão dele, então não vai faltar nada. Se Ele disse, Salmo 1, que você é um bem-aventurado, você é um justo, tudo virá para você na medida certa, você não precisa ficar preocupado com dinheiro, gente. E esse é um dos grandes problemas da igreja contemporânea. O povo de Deus tem muita preocupação com as coisas temporais. Saia dessa vibe, cara, vá além. Pastor, o senhor deve estar cheio da grana. Estou não. Mas eu saí dessa dimensão, gente. Ficar preocupado não adianta nada. Vai acelerar meu coração. Eu não vou dormir, que é as primeiras coisas que acontecem comigo. Vou ficar mal-humorado, vou agredir minha esposa e as pessoas que eu mais amo, minha esposa e meus 2 filhos. Vou usá-los como válvula de escape. O que você e eu temos que fazer? Se nós somos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus preparou para aqueles que estão nele. Se eu sou um homem natural, eu não vou acreditar nessa parada. Eu vou usar as minhas forças. E aí, a solução para mim vai ser: não estou sendo contra trabalho, tá, gente? Trabalho é uma bênção. Mas você precisa tomar cuidado, porque o teu trabalho pode virar uma arma de Satanás para te derrubar. E eu já vi muitos casamentos
muitas famílias, muitos homens que estavam se dizendo cheios de Deus, serem derrubados por essa ânsia de ter. Porque o diabo, ele é mais esperto que você, e ele trabalha sorrateiramente. E você precisa estar antenado. E como você vai estar antenado para lutar contra alguém que você não está vendo? A Bíblia tem resposta para isso. Diga para você mesmo, a Bíblia tem resposta para isso. Porque o diabo vai usar as circunstâncias da vida, as lutas, as enfermidades, o Covid. Covid foi o primeiro não, que já foram várias outras pandemias, né? Foi mais uma. E como você e eu vamos passar? A ideia não é a gente ficar, gente. É a gente passar por isso tudo e chegar do outro lado. Como vamos chegar do outro lado do Jordão? Como você vai chegar lá em janeiro, agora 2021? Oh, 2020, misericórdia. O ano, meu Deus do céu, não ganhei dinheiro. Foi um ano frustrante, fiquei dentro de casa. Ai, e nem fui mais na Nova Vida. É mesmo, Ou você vai chegar em janeiro e vai falar assim: 2020 me ensinou muita coisa, me ensinou a ser um crente mais firme, me ensinou a depender de Deus, me ensinou a ter a fé constante, me ensinou a estar buscando do Senhor toda a provisão que eu preciso. 2020 marcou a minha história, marcou as minhas costas, mas eu estou saindo como o apóstolo Paulo, renovado, reforçado. Pode vir o que vier, eu sou como o bambu, eu envergo, mas não quebro, porque eu sou cheio de Deus, eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou cheio da presença de Deus, e é ela quem mantém a minha vida de pé. Eu sou constante. Se eu peguei pesado contigo, me perdoe. Mas de vez em quando eu falo umas verdades para os meus filhos. E se eu fiz isso é porque eu te amo. Amo mesmo. E eu quero orar por você, para que aquilo que disse o apóstolo Paulo, a gente possa sair desse encontro hoje reavaliando o nosso cristianismo, reavaliando porque a gente até hoje estávamos vindo a esse lugar. Ou você que nos assiste nem tem vindo mais a esse lugar. Pastor, só está dizendo que eu sou natural, longe de mim. Eu não sei em que nível você está. Meu desejo é que você esteja como mulher e homem espiritual. Mas a Bíblia nos ensina algumas regrinhas. Que a árvore se conhece pelo... Pergunte a você, como estão os seus frutos? Como tem sido você como pai, como mãe, como crente, como marido, provedor, como filho? Pergunte a você e faça uma reflexão. E eu creio que este primeiro encontro nessa série é um encontro de arrependimento. Arrependimento no grego é metanoia, mudança de mente, mudança de atitude, mudança de vida. E se porventura, depois de toda a análise, você identificar que você estava marchando e não avançando, ainda há tempo
de você avançar. Independente do tempo de crente que você tenha. Independente do tempo que você tenha de crente. Porque tempo de crente, gente, não diz nada. Sabia disso? Eu conheço gente que diz assim, eu fazia, eu era, eu. Primeiro que já está aí a prepotência, que ele não faz nada, né? A arrogância. E a segunda, pior ainda, que está tudo no passado. Eu era um evangelista, eu era um líder disso, eu era. E agora, tu é o quê? Agora me deixa aqui nesse banco aqui, porque eu estou muito ferido, sabe, pastor? Eu estou muito ferido. Me machucaram. Jesus te machucou, meu irmão? Hã? Pergunto eu para você. Hã? Mas aí tem um bocado de, eu tenho que cuidar da minha família. Agora eu cuido só da minha família. E tem crente que pega a minha palavra muquirana, né? Pega a minha palavra e diz assim, estou cuidando da minha família, pastor. A igreja da família é o Senhor. Tu és um muquirana. Tu és um muquirana. Que aí mete o pé da comunhão com Deus, mete o pé do relacionamento com Deus e pega uma frase minha e bota meia verdade. Porque para você cuidar da sua família, você precisa estar aliançado com Deus. Porque se você não estiver de fato aliançado com Deus, você não vai conseguir cuidar da sua família. Porque é Deus que vai te ajudar a cuidar da tua família. É Deus que vai te dar sabedoria, maridão. É Deus que vai te dar sabedoria, mulher de Deus. A decisão é sua. Diga, a decisão é minha. Espero que você tome uma excelente decisão.